Olá, pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas online? Vamos nessa? E o assunto de hoje são ciclos biogeoquímicos. O que são esses ciclos biogeoquímicos? Esses ciclos, eles fazem parte da natureza. Eles compõem em média de 90 elementos químicos conhecidos, tá? Esses elementos eles circulam dentro da biosfera, no caso do nosso planeta Terra, e estão dentro dos fatores abióticos e bióticos, no caso os fatores que não têm vida e aqueles que têm vida, certo? Na realidade do biótopo, dos dois juntos, certo? O circuito percorrido por um dado elemento dentro da biosfera é chamado de ciclo biogeoquímico. Então, na realidade, esse ciclo biogeoquímico são justamente os elementos químicos que estão dentro da nossa atmosfera, que é em média de 90 elementos químicos, tá certo? Vamos lá? Mas nós vamos conhecer só alguns. Vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da água. Sabemos que a maior parte do nosso planeta ele é composto por água, 97,5%, certo? Estão nos oceanos e mares. 1,75% encontra-se nas geleiras, tá? E 0,75 está nos rios, lagos e os aquíferos. O ciclo da água envolve os três elementos químicos: sólido, líquido e gasoso, ok? Os sólidos são as geleiras, o líquido é a água do oceano, dos rios e lagos, e o gasoso é o ar, a umidade, tá certo? Que o ambiente, quanto mais úmido, menos seco fica e evita tantas doenças respiratórias. Vamos lá? Ciclo do carbono é o primeiro que nós vamos conhecer. De suma importância, o ciclo do carbono é um elemento que sai do meio ambiente para os organismos vivos, tá certo? Ele vai retornar em seguida ao meio ambiente. Então, ela é uma troca. A gente libera o gás carbônico e... como é o nome? Absorve o oxigênio. É uma troca que nós fazemos. O carbono é um elemento que está presente na composição de todas as moléculas orgânicas, certo? E inorgânicas também. Na atmosfera, o carbono está presente na forma de dióxido de carbono, que é o CO2, ok? O carbono também está presente nos organismos autotróficos fotossintetizantes, por meio do processo da fotossíntese, porque ele vai assimilar o carbono da atmosfera e aí ele vai liberar o oxigênio que a gente precisa. Ele faz parte da cadeia alimentar, certo? O carbono retorna ao ambiente de diversas formas. Ele é liberado através da respiração, na forma de CO2, como produtos finais desse processo, na decomposição, certo? Em processos biológicos e é responsável também para liberar carbono no ambiente, ok? Aqui ele mostra os compostos de carbono liberados, né, através da respiração. A fotossíntese aí é uma troca, vocês estão vendo aqui, ó, inclui também as indústrias que liberam esse gás carbônico na atmosfera. Ciclo do oxigênio é um dos mais importantes, né, responsável pela nossa respiração, ok? Ele está ligado também à fotossíntese e à respiração dos seres vivos de forma geral. Ele faz uma troca com as plantas, no caso a gente libera o gás carbônico e absorve esse oxigênio. Então os processos fotossintetizantes eles vão liberar o oxigênio para a atmosfera, enquanto os processos de respiração e combustão eles vão consumir esse oxigênio. Parte do oxigênio da estratosfera é transformado pela ação de raios ultravioleta, no caso em ozônio, que é o O3. Essa camada ela tem uma função que é a proteção do nosso planeta Terra, né? Ele vai proteger contra os raios solares para que ele não chegue com tanta intensidade na Terra. Mas que infelizmente por conta da poluição ele está bem danificado, não é isso? E é responsável também pela penetração dos raios ultravioletas, né? Então ele perde 80%, né, desses raios, mas que infelizmente ele está entrando com maior facilidade por conta dessa poluição que existe. Qual é essa poluição? São três gases juntos que poluem o ambiente, que é o cloro, o flúor e o carbono, que ele destrói a camada de ozônio através de fumaças, de indústrias, de queimada, desmatamentos, entre outros, tá? Aqui ele mostra, né, o ciclo do oxigênio. No caso, a fotossíntese contribui, né? Ele libera, na realidade, ele absorve o gás carbônico e libera o oxigênio para a atmosfera. Tem os animais também, ok? Que ela vai necessitar desse oxigênio e vai também liberar para a atmosfera esse gás carbônico. Existe também a decomposição dos seres, também contribui. Os micro-organismos decompositores também
certo? O vapor de água também contribui para que essa oxigenação ocorra. Então, são os fatores responsáveis pela oxigenação do nosso planeta. Ciclo do nitrogênio. Na realidade, esse ciclo do nitrogênio é encontrado na forma de N2, é um elemento químico, né? Encontrado na atmosfera. Ele é principalmente composto pelo ar, tá? É cerca de 88%, que na nossa realidade ele não serve para a gente, mas ele serve para as plantas, que quer queira ou não, nós a consumimos através de frutas, verduras que elas nos fornecem, tá certo? Apesar de sua grande disponibilidade, como eu falei, poucas espécies são capazes de absorvê-la. Sendo essa uma capacidade atribuída mais para as bactérias e as cianobactérias. Que na realidade as bactérias ela é de suma importância, né, gente? Porque ela se alimenta da matéria morta. Então, quer queira ou não, ela faz a limpeza do ambiente, ok? A capacidade de capturar o N2, que é o nitrogênio, ela é essencial para garantir que esse elemento consiga completar o seu ciclo, ok? Os animais conseguem utilizar o nitrogênio na forma de compostos orgânicos, como os aminoácidos e proteínas. Já as plantas e as algas utilizam esse nitrogênio na forma de nitrato, no caso de amônio, certo? De amônia. O ciclo do nitrogênio assegura elementos que interagem com os organismos vivos e também com o ambiente físico-químico. Os animais também utilizam compostos orgânicos para liberar as excretas, então ela contribui para as excretas do animal. Também no processo da decomposição, por quê? Porque a decomposição, quem vai se alimentar desses decompositores são os fungos e as bactérias. E as bactérias, ela devolve ao solo esse nitrogênio que é tirado, tá certo, do ambiente. E quando ele retorna ao solo, esse nitrogênio que ele é tirado, ocorre um processo chamado de desnitrificação, o qual é realizado pela bactéria. Então, na realidade, o nitrogênio é devolvido ao solo através da matéria morta. As bactérias se alimentam desses compostos orgânicos, certo? E no que ela se alimenta, ela vai devolver ao solo os nutrientes que foram retirados. E um deles é o nitrogênio, tá? Então, ela devolve ao solo pelo processo chamado desnitrificação, onde as plantas vão consumir esse nitrogênio e daí eles vão ter força e energia para se desenvolver e dar origem a frutos. E daí esses frutos podem ser consumidos por os animais e também por nós seres humanos. E daí esse ciclo ele volta pra gente, ok? Como mostra aqui a imagem, ó, vê. A planta, no caso, né, aqui, ó, nós temos aqui a decomposição, NH4, que é a amônia, né, a bactéria se alimentando desse processo, e no que ela se alimenta, ela devolve ao solo esse nitrogênio que foi retirado por esse animal ao consumir essas plantas. E as plantas necessitam do nitrogênio para o seu desenvolvimento. Nós, os seres humanos, não necessitamos, assim como os animais. Mas as plantas, como necessitam dele, e os animais consomem a planta e os seres humanos também, quer queira ou não, é um ciclo. Ao consumir as plantas, a gente também consome um pouco do nitrogênio, ok? Beleza, espero que vocês tenham compreendido o ciclo dos biogeoquímicos como carbono, oxigênio e, por fim, carbono, oxigênio e o último elemento, ai Deus, deixa eu ver, lembrar aqui que deu um branco. O último elemento, como vimos, né, nitrogênio, né? Nitrogênio, gás carbônico e oxigênio são 3 elementos de suma importância que está composto na atmosfera para nós seres vivos. Cada um em sua quantidade essencial, tá certo? Mas todos nós precisamos de todos, ok? Até porque fazem parte da cadeia alimentar. E a cadeia alimentar, né, onde um ser necessita do outro para a sua sobrevivência, onde um ser serve de alimento para o outro. Ok, pessoal, espero que tenha ficado claro, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Bye, bye!